Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje falaremos com a Thelma, a professora Thelma Parada. Ela vai participar aqui hoje falando sobre anatomia e eu falando um pouquinho sobre a enfermagem. Então a gente vai compartilhar um pouco desses nossos conhecimentos com vocês. Nós duas somos professoras, professoras do curso de graduação em enfermagem. Então, ela dá aula de anatomia, eu dou aula para enfermagem, com foco na enfermagem. Portanto, vai ser bem legal essa conversa. Acho que vocês vão gostar, sim. Acho que ela já deve estar entrando, vou convidar ela aqui. Foi. A professora Thelma está entrando com o perfil de Amantes da Anatomia, que é um perfil do Instagram. E sejam bem-vindos. Muito bom encontrar bastante de vocês aqui. Muitos ex-alunos, muito legal, gente. Bom ver vocês, sejam bem-vindos. Tatuapé, oi! Adoro quando vocês escrevem de onde vocês são. Boa tarde, muito bom. Vamos ver se a Thelma consegue entrar aqui. Obrigada! Saudades de vocês também. Alguns ainda estão comigo, né, em aula, mas outros já se formaram, então a gente não se vê mais com tanta frequência, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar ela novamente. Oi! Hello! E aí, tudo Eu bem, aqui Thelma? mandei algumas solicitações, mas não chegava Eu não entendi para também, eu mandei você. convite, ele demora às vezes um pouquinho, né? Aí eu falei, aí não, aí falou, sua solicitação não foi enviada. Eu falei, uai, aconteceu alguma coisa. Mas deu certo, estamos aqui. Ainda bem. Ainda bem, muito bom te encontrar, nem que seja assim, né, Thelma, virtualmente. Ai, Maria Paula, a gente adorava se encontrar presencialmente, É e a verdade. pandemia acabou com a nossa graça da sala dos professores. Acabou. Ainda bem que a gente, tudo na vida tem um jeito e tem um olhar positivo, né? E agora a gente Exato. tem aqui essa vida social que, graças a Deus, dá para não resolver de um jeito, mas resolve de outro, né? Que bom que a gente tem a tecnologia para isso, né? Nos Graças aproxima. a bem. Mas eu sinto falta dos nossos almoços. Nem me fala. Olha, tô até colinchado, gente. Cada notícia que a gente recebe por minuto, que eu juro que tem que ter uma fé tão grande, porque senão acho que a gente sai destruída dessa pandemia. Gente, quanta gente É. sofrendo. Quanta gente sofrendo, nem me Quanta fala. dor, quanta dor. Mas vamos lá, né? Estamos juntos nessa. Mas vamos passar por essa juntos. Se deu. E vivo. Se Deus quiser. E vivo, se Deus quiser, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Bom, gente, então hoje a gente vai aproveitar para falar um pouco dos dois olhares, o da professora Thelma, que é da anatomia, e o meu, que é mais focado na enfermagem, né? Quer se apresentar, Thelma? Será que? Acho que pode ser bom, né? Vocês me conhecem, mas para quem não me conhece, porque né, a gente veiculou nos dois Instagrams, eu sou a professora Thelma, sou anatomista há muitos anos, né? Acho que o Botox já não dá para esconder tanto, nem os filtros, mas a gente teve essa ideia, porque ainda mais agora nesse mundo digital, que todo mundo teve que se adaptar, nós, inclusive vocês. A anatomia, ela sempre foi uma matéria muito teórica e fica muito difícil, Maria, para a gente tentar mostrar. O aluno que é técnico, o aluno que é auxiliar, ele já vem o porquê e a importância da anatomia. Agora, o aluno que entrou na enfermagem para graduação e não tem um histórico e não trabalha na área, fica muito distante. E eu costumo dizer que a anatomia é uma matéria básica. O que é matéria básica? É igual tabuada. Você tem que decorar porque você vai usar a vida inteira. E a anatomia é uma matéria básica que a gente tem que decorar porque a gente vai usar a vida inteira. Muitos termos da anatomia eu procuro explicar para eles que tem origem latim, do grego. E não são nomes inventados. Tipo Maria Paula é um nome inventado, sua mãe inventou. Thelma Renata, minha mãe inventou. Tem um porquê.
Os Sim. termos da anatomia, não. Eles têm ou eles representam forma, ou a localização. Então, o que a gente pensou para vocês é tentar aproximar tanto essa matéria teórica que vocês têm todo ano, que vocês falam, professora, para que eu preciso saber tudo isso? A gente tentou trazer, vai tentar hoje mostrar para vocês o que vocês de fato usam e o que acontece se vocês não souberem. Uhum. Né? Então, assim, Sim. não só uma questão de uma vergonha, de uma falta de credibilidade, de respeito na profissão, como muitos erros vocês podem cometer por desconhecimento ou às vezes por preenchimento de prontuários inadequados. Então, acredito que essa parte teórica, quando bem embasada, tudo o restante sai certo. E é isso, a gente Uhum. veio mostrar para vocês a importância dessa conexão da anatomia Isso. com o dia a dia da enfermagem de vocês. Perfeito, Thelma. Bom, deixa eu me apresentar também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Paula, eu sou enfermeira, formada há alguns anos, né? Eu fiz mestrado, doutorado em áreas relacionadas à enfermagem, porque eu sou desta área, mas na verdade a gente diversifica bastante esse conhecimento por meio dos estudos. Então, tanto na prática quanto nos estudos, na pesquisa, a gente vai usando aquele conhecimento que veio da graduação e que depois a gente foi se aperfeiçoando e muitas vezes descobrindo a necessidade do conhecimento depois de formado. E que fica mais difícil ainda. Né? Então, a anatomia é uma disciplina que eu também tive na minha graduação no primeiro ano. A maioria dos cursos da saúde tem no primeiro ano anatomia, né? Primeiro para segundo, às vezes com 1 ano e meio, às vezes, né? Até eu acho que. Segundo, depende da Primeiro e faculdade. segundo. E aí você acaba tendo. Então, é uma disciplina básica para todos os cursos. E como é um pouco decoreba, né? Porque a gente tem que decorar os nomes que a gente nunca viu na vida e que muitas vezes é dado junto com fisiologia, mas outras vezes não. Então aí você, claro, você vai fazendo raciocínio de entender, porque o professor facilita isso para nós, mas é difícil você entender realmente, igual a professora falou, né? É difícil você entender a finalidade depois que você está lá na prática. Então tem coisas que você fala, isso aqui acho que não precisa, esse acho que não precisa, né? E na verdade a gente vai precisar de tudo. Porque a gente precisa descrever. Nem que na hora, o que acontece muitas vezes? Na prática, às vezes você não pensa no nome, você faz, né? Você executa a prática. Mas tudo que a gente faz, a gente precisa descrever depois, para registrar mesmo, documentar as nossas atividades. Isso E é neste momento que você hospital. percebe, né? Essa documentação em qualquer hospital, rede pública e particular? Uhum. Você está perguntando para mim? Sim, é em qualquer local, não, é obrigatório. Foi-se o tempo que a gente não registrava nada. Agora, o trabalho do enfermeiro, ele contempla o registro das atividades. Porque antes a gente fazia muito e não mostrava. Então, ninguém sabia muito o que o enfermeiro faz. Ainda muita gente não sabe, né? Eu vou te dizer, mas acho que a gente já tem avançado com relação a isso, porque a gente vem registrando, então a gente faz um exame físico no paciente, então a gente examina o paciente céfalo-caudal, ou céfalo-podálico, né? Então da cabeça aos pés, e a gente tem que examinar como médico. E muita gente fala, nossa, mas o enfermeiro faz isso? Sim, o enfermeiro faz isso, porque a gente também precisa ter as nossas metas, os nossos objetivos e as nossas intervenções escolhidas, né, com um raciocínio do enfermeiro, não do médico, porque a gente tem atividades diferentes. Então, quando você entende que o que o enfermeiro faz e você entende que existe uma complexidade toda e é do corpo inteiro, você entende a importância da anatomia, porque você vai ter que colocar isso no papel. Ou no papel ou no computador, né? Porque hoje em dia a gente tem o digital. Mas você tem que descrever. E aí você tem que... E você vê, Thelma, que na prática existe a dúvida. Então, às vezes tem uma ferida num local. E eles falam, gente, qual que é esse local mesmo? Um pergunta para o outro qual que é o local, porque não sabe falar exatamente qual é a região que tem lá uma lesão ou um acesso.
e acho que do acesso até eu vou entrar um pouquinho mais, porque é uma das práticas de punção venosa mais realizadas, né, no mundo, e que também nós temos até hoje essa dificuldade de pontuar exatamente, descrever em que local está o acesso venoso que foi puncionado na veia, né? Então, isso é um fato que a gente vê e sabe da importância. Então, se a gente soubesse disso lá no início, né, e agora vocês estão sabendo disso, e se tiverem no início, melhor ainda, vocês já iriam prestar mais atenção, se atentar aos detalhes, porque eles vão ser importantíssimos na hora que você for enfermeiro mesmo, quando você se tornar um enfermeiro, porque você vai precisar utilizar todos esses termos aí, muito provavelmente. E Maria Paula, me conta um pouquinho da enfermagem. Quando vocês preenchem um formulário, seja ele digital ou não, vocês têm que assinar quem preencheu? Vai o seu nome. Vai o seu nome, vai o seu Corém. Então fica lá registrado. E inclusive esse registro, ele é lido tanto pela equipe, né? Porque você tem acesso ao prontuário, então fica lá arquivado ao prontuário, então o médico lê, fisioterapeuta, fono, outros enfermeiros, como também numa auditoria de prontuário. Então ele vai lá... Oi? Numa perícia. Isso, numa perícia, exatamente. Então ele vai lá e vai ler para ver se você... O que aconteceu, porque a gente sabe que existem erros, eventos adversos, e você não sabe quando isso vai acontecer. Ou então o uso de materiais mesmo. Então, às vezes, você utilizou 2 catéteres e era para usar 1. E aí, pensando no custo do material, eles precisam checar o porquê que você, né, utilizou 2 e não 1. Então, existe uma auditoria de prontuários e você vai ter que responder pelo que você escreveu. E se você não escreveu direito, a gente vai ter uma lacuna aí de informação. E que muitas vezes a gente, por exemplo, o paciente, a gente descreve tudo como ele está quando ele entra, né, no hospital. Até porque se aparecer uma lesão nova, então, por exemplo, eu disse que a pele dele está íntegra, que não tem nada, não tem uma lesão. De repente surgiu uma lesão sacral. Então ele teve uma lesão por pressão sacral. Ele não tinha. Onde ele adquiriu isso? No hospital. Então, se ele adquiriu no hospital, eu preciso descrever o que aconteceu e daí eles vão ver, e muitas vezes o convênio não paga isso, inclusive, né? Porque, na maioria, porque aconteceu durante a internação. Então, você vê que a importância do registro da enfermagem e descrever exatamente, avaliar muito bem e saber descrever o local, a região, porque se acontecer qualquer mudança, você, inclusive, vai saber dizer se foi qual foi a causa, né? Se foi no hospital, se foi um mau cuidado, vamos dizer assim, da equipe de enfermagem ou de outros profissionais, enfim, né? Então, isso aí é muito relevante mesmo. E você me trouxe uma coisa que eu queria entender um pouco mais. Eu entrei íntegra, se eu tiver qualquer lesão dentro, o convênio não cobre, então são por esses motivos que geralmente em hospitais particulares vem uma conta depois? Vem uma conta para você, no pessoal, você quer dizer? Para a família? Não, para a família? Não necessariamente, não. Esse aí é mais, porque se você tem o convênio, quem deveria pagar isso é o convênio. Mas como foi um erro de cuidado, de atendimento, porque a gente tem formas de prevenir o aparecimento da lesão. E aí, então você fala, vocês não cuidaram bem do paciente, portanto, a gente não vai pagar essa... você não vai... O hospital vai arcar com isso. Entendi. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Então vamos lá, né? Eu acho que... Você disse que a área da enfermagem mais invasiva é a área vascular, é isso mesmo? Eu acho que assim, não é que ela é a mais invasiva, né? Porque a gente tem outros procedimentos, mas uma que a gente usa muito é a área vascular, pensando em uma punção venosa. E punção arterial a gente tem também para coleta de gasometria arterial. Então, mas vamos pensar num acesso, quando a gente vai lá no hospital e recebe, né, um acesso. Então, você foi puncionado com um catéter para receber fluidos, para receber medicação, né? Então, esse aí é o que a gente tem de mais comum dentro das nossas práticas do dia a dia, no mundo todo, né? Então, acho que isso é legal. Daí, o que acontece? Que eu queria até que a gente conversasse um pouco. Como fica a descrição disso? Fica assim, ó.
Em siglas, né? Porque, além de tudo, a gente usa muitas siglas, né? E aí fica assim, ó, AVP em MSE. Então fica assim, acesso venoso periférico em membro superior esquerdo. Vamos dizer que fique assim. Isso é muito comum. Isso, assim, ou catéter venoso periférico, aí põe CVP, enfim. Mas utiliza como descrição do local o MSE, membro superior esquerdo. Então você pensa, tá na veia do membro superior esquerdo. Thelma, você é da anatomia, me fala quantas opções Conta só teria? uma coisa. Quando vocês colocam MSE, vocês é normal colocar MSE ou vocês determinam? Porque vamos lá, gente. Membro superior é formado por braço, antebraço, mão. E aí a gente tem a articulação do ombro, do cotovelo e do punho, fora as das falanges e metacarpais. Então, quando você fala membro superior esquerdo, você que teve aula de anatomia, você não sabe se isso é braço, se é antebraço, se é mão. Na hora da Isso. descrição, você descreve qual área do membro superior ou você só coloca MSE? Eu estou te dizendo o errado e o que eu vejo, não o que deveria ser. O que eu vejo não colocam. A gente ainda tem isso, tá? Claro que tem pessoas que sabem descrever ou sabem da importância de descrever o local adequadamente, né? Mas vamos pensar numa maioria aí. A gente tem uma maioria que escreve membro superior esquerdo. Só. Membro superior esquerdo é uma área muito grande. E aí, você, ao mesmo tempo que você tira o seu corpo fora, você não delimita bem. Porque é braço, antebraço e mão, né? Exato. Então, Exato. não é que dá dupla interpretação. Não dá dupla interpretação. É igual o aluno quando responde prova. Ele dá uma resposta ampla para você tirar meio certo. Por isso que prova, para Exato. a aula, a gente pede detalhes. Porque o membro. Não está errado dizer que a punção foi no membro superior esquerdo. Sim. Mas em qual parte? Membro superior esquerdo, eu posso pegar a veia braquial, que é mais difícil. Eu posso pegar, que são mais profundas. Eu posso pegar a veia Isso. braquial e ulnar, que são profundas. Uhum. Ou, geralmente, vocês puncionam a veia dorsal, cubital, que a gente chama, mas a veia intermédia do cotovelo. Isso, ou a veia cefálica e basílica, que aí a gente pode ter no antebraço, né? A gente Isso, a cefálica e a poderia usar. basílica são superficiais aqui no antebraço. A cefálica Isso. é medial, desculpa, é lateral, e a basílica é medial, né? Da ulna e do rádio. Isso. Agora, nem todo mundo tem essas veias tão visíveis, né? Que tão fáceis. Então, a primeira de punção, geralmente, de opção, é a intermédia de cotovelo, que vocês geralmente chamam de Isso. cubital, é isso? Cubital, a gente fala cubital mediana. Na verdade, a Mas assim, pode falar, pode falar. É aquela coisa, né? Para o dia a dia pode usar cubital. Num concurso, pelo amor de Deus, me use a intermédia do cotovelo, porque eles vão seguir a anatomia à risca e não um termo clínico, né? E você vê que tem vários nomes às vezes, né? Você fala igual essa, você tem dois nomes. Então, a hora que vocês veem anatomia em fotos, vamos dizer assim, em livros, dependendo do que às vezes se é um foco mais em punção venosa, se é um foco. Eles mudam, muitas vezes acaba trazendo uma situação dessa, que gera uma dúvida, né? Qual que é o nome correto, né? Peraí. A gente tentou, gente, enquanto ela vai buscar, compartilhar foto, mas só dá para fazer isso quando você não tem convidados. Quando tem convidados, a gente não consegue. Eu tava com um monte de fotinho aqui, não consigo. Ó, todos os termos de anatomia estão nesse livro de 2001. São os termos oficiais, que todos os livros que vão ser lançados e são lançados deveriam ser consultados aqui. Mas em nem todos os livros eles passam por uma revisão de um anatomista. Por isso que a fisiologia usa um nome, a clínica usa outro nome. Agora, depois de muito tempo, conseguimos trazer para a clínica o AVE e não o AVC. Ah, tá. Olha, é uma briga da anatomia para a utilização dos termos corretos há muitos anos.
para não gerar exatamente essa disparidade mundial, principalmente no Brasil, principalmente em instituições. Você trabalha no 9 de julho é uma coisa, você trabalha no Beneficência é outra, né? Sim. Mas vamos voltar a falar das nossas veias. As veias aí, a vital, que vocês conhecem, mas ó, intermédia do cotovelo, que é a principal delas. Principal. Quando a pessoa não tem, ela é... Não é que ela não tem, deixa eu só dar um apanhado anatômico aqui. Uhum. A veia, as veias, elas têm muita variação anatômica. A artéria, o que é variação anatômica? É o que varia de um indivíduo para o outro, tá? A artéria não tem muita variação anatômica na literatura. Tem uma ou outra, mas nada de significativa importância. As veias são muitas variações anatômicas de trajeto e número. Então, a gente vai ter paciente com a intermédia do cotovelo muito boa para punção e tem paciente com intermédia do cotovelo que você não consegue de jeito nenhum. E aí você vai ter que passar para outras. E não é que ela não tem, ou ela está num trajeto diferente, ou ela realmente não tem, né? E isso não é um defeito da pessoa, isso é uma variação anatômica que só os cadáveres nos mostram. Por isso que quem me conhece sabe que eu sou a maior defensora do estudo em peças biológicas. Porque só as peças biológicas nos permitem chegar mais perto do ser humano vivo, que é a variação anatômica, né? Sim. E quando a gente fala em veias, essas do antebraço, elas por que a gente funciona em veia? Vamos lembrar de uma coisa lá atrás, que vocês tiveram aula de anatomia. Porque quando a gente pega a veia na mão, e quem foi para o laboratório, por favor, veja, ela não tem tecido elástico, ela não colaba. Se ela colaba, se ela não pulsa, ela não, se perfurada, ela não expira muito sangue. Então, é aquela velha premissa básica. Se a artéria, que pulsa muito, por que a artéria pulsa? Porque ela tem tecido elástico. Ela recebeu um furinho, eu tenho uma perda sanguínea muito grande. As veias, elas não pulsam, porque elas não têm esse tecido elástico. Então, quando perfuradas, elas não têm uma perda sanguínea considerada, que precisa sair correndo. É um sangue derramado e não desguicho. E a gente tem um sangue muito mais carbônico, né, venoso, do que um sangue arterial. E mais do que isso, as veias são superficiais. É muito raro, e a gente vai falar já já dos lugares de punção, o porquê que só em alguns lugares a gente tem acesso às artérias. Porque a natureza é tão perfeita que eu costumo dizer que por mais cientista que eu seja, eu tenho muita fé e eu acredito em Deus. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que tem coisa que a ciência não explica e aí eu vou para Deus. E eu acredito que o trajeto das artérias, eles são mais profundos exatamente para a gente não ser não acessível. não ter muita perda. E a gente tem áreas específicas que a gente vai mostrar para vocês lembrarem. Mas lembrando lá da teoria, o porquê que a gente não, por exemplo, por que só um enfermeiro muito habilitado pode fazer uma gasometria numa artéria? Porque um erro, você pode levar o paciente a óbito em segundos, porque você está na artéria, o fluxo sanguíneo na artéria é muito rápido. Exatamente. Né? Exatamente. Acho que é legal a gente falar dessa diferença das duas, né? Até porque, pensando como enfermeiro, digo enfermeiro graduado, tá? Não o técnico, porque o enfermeiro graduado é aquele que pode funcionar, inclusive, a artéria. Então, a gente tem que fazer ambas as funções, né? Inclusive, a punção venosa, há uma defesa, uma linha aí de pesquisadores que defendem que a punção venosa deveria ser feita só por enfermeiro. Exatamente pela complexidade que é. Por mais que a gente tenha levado essa prática de uma forma mais simples, ela não é simples. Você tem que ter o conhecimento de anatomia, de fisiologia, de calibre, enfim, de todo o contexto que envolve uma punção venosa para você saber fazer de forma correta. Inclusive, de escolher a melhor veia,
né? Então, que nem você falou, que a gente mais pega são essas do antebraço? Sim, né? Elas são mais fáceis da gente pegar, inclusive, elas estão superficiais. Porém, se o paciente for ficar internado, vamos dizer que eu sei que ele vai precisar ficar por uns dias internado devido à condição dele, né? A condição clínica dele. A gente já começa a funcionar, na verdade, a gente começa a funcionar primeiro nas mãos, no arco dorsal das mãos, né? Então, a gente fala nas veias do arco. Porque a gente fala funciona o dorso da mão, porque a gente sabe que o fluxo da veia, ela vem, né, da parte distal para proximal. Então, você vai funcionar aqui. Então, caso você acabe comprometendo essa rede, você consegue funcionar para cá. Aí você consegue para cá. Aí você consegue para cá. Então, você não vem direto para cá, né? E muito menos aqui onde a gente tem a articulação, que é da fossa antecubital, né? A gente começa para cá. Por que a gente começa na distal? Para que aconteça isso, para que caso eu lesione, porque existe isso, a gente compromete. Você funciona, muitas vezes você acaba transfixando o vaso, pode ter flebite, pode ter hematoma, e aí nessas situações você não vai poder usar essa região. E de preferência nem esse membro, mas se você precisar, porque depende do que você tem, que paciente que você tem, que precisa funcionar, que precisa de mais de um acesso, enfim, você vai precisar. E aí é melhor que você vá se aproximando, subindo, conforme o fluxo de sangue que acontece nas veias, né? Então isso também é interessante da gente trazer, porque é a nossa prática, né? Agora, se fala assim, vai lá coletar um exame de sangue e não vai ficar internado. Vamos para diretas boas aqui, ó. Que aí eu só coloco rapidamente, aspiro. Então eu introduzo a agulha, aspiro o sangue, retiro e tchau, você vai para casa. Beleza, aí ótimo. Agora, vai ficar internado, você precisa cuidar dessa rede venosa do membro, aí você vai ter que pensar de uma forma diferente. Avaliar a área, né, e a rede venosa pensando a longo prazo, a um tratamento a longo prazo, né? Então, acho que isso também é legal para a gente trazer. E começa com membros superiores. A primeira opção, assim, quando for ensinar o aluno a raciocinar. Então, a gente começa com membros superiores, e depois, se não tiver mais nenhum acesso superiores, vai para os inferiores? Isso. E vamos para o último, cefálico ainda, a gente chega a precisar no bebezinho, né? Mas última situação. Então, membro superior, última opção. Membro superior, membro inferior, e aí, se precisar, vai, no caso, nas veias aqui da região cefálica, né? Tá. E a cefálica é geralmente em criança e idoso, bebê e idoso? Isso. Idoso menos até, mais bebezinho mesmo. E por quê? Porque a especialização... Difícil acesso, muitas vezes eles perdem muito acesso, né? E aí... muitas vezes é a última opção que você tem mesmo. Então, um adulto, a gente consegue manter o catéter por mais tempo, né? Ele fica, normalmente a veia é mais calibrosa, claro, né? E além de tudo, ele fica estável. Agora, o bebezinho, ele se movimenta, a gente tem a veia, ela tem uma fragilidade maior, né? Então, ele acaba se rompendo mais fácil. Então, a gente perde muito acesso no bebezinho. Então, por isso... né? A bebê, você fala bebê até 1 ano? Eu falo bebê, vai até 1 ano que seja. É 1 ano? Até 1 ano, vai. É que depende da situação, pode ser que um bebê de 1 ano e meio, ele precise, né? Então não tem uma regra, assim, vai depender mesmo do que ele tem, de quanto tempo ele está internado. Porque a gente tem bebês, né? Vamos pensar, porque a gente fala até 1 ano, a gente chama, né, de lactente, alguns autores, até 2 anos lactente, neonato, a gente considera o neonato até 28 dias. Então, nasceu até 28 dias, ele é considerado neonato. Aí, 28 dias a 1 ano é o lactente, em alguns autores, 28 dias a 2 anos é o lactente. E depois você entra com o pré-escolar, ou outros autores chamam toddler, que é de 1 a 3, né? Então, nesse caso, quando eu falo bebê, eu posso pensar no neonato e no lactente. E muitas vezes a gente tem um bebê que mora no hospital. Né? São bebês que têm uma condição difícil, né? Que ele tem uma cardiopatia, ou ele tem alguma síndrome, ou ele tem uma situação patológica mais complexa e que precisa de atendimento, acompanhamento, e muitas vezes nem vai para home care, às vezes fica no hospital. Então, são os nossos moradores bem comuns da gente ter, neuropatas, enfim. E aí, né, essas crianças, elas são funcionadas, assim, muitas vezes. Enfermeiro pediátrico. Como você acabou de dizer, as punções deveriam ser feitas pelos enfermeiros graduados, mas a gente sabe que
são feitos pelos assistentes. Mas não é uma regra, tá, Thelma? Não é assim, ó, é que só pode. A punção arterial, sim, só enfermeiro graduado. Então, privativo do enfermeiro. A punção venosa, não, o técnico pode fazer. Só que existe uma linha de defesa, né, científica, que defende que só enfermeiro graduado deveria fazer, inclusive a punção venosa. Eu entendi, mas um técnico, ele ser habilitado para fazer num bebê, aí é mais complicado, né? Ele ter mão para esse. Não, não é, viu? Sabe por quê? Não. Agora em defesa dos técnicos aqui, né? Eles fazem muita punção. Eles têm muita habilidade técnica, tá? Ele pode, de repente, não ter alguns conhecimentos, o raciocínio, essa questão, né, Não, ele tem. Mas a mão, a técnica, até que a gente... Eu falo que nós somos muito bons mesmo em punção, aqui no Brasil, considerando. Porque você sabe que eu fiz uma parte do doutorado na Austrália, né? E aí, como que eles fazem a punção lá, né? E em outros locais também. Tudo com ultrassom guiado, né? Então você usa o ultrassom e funciona. Então, inclusive, a gente fala que os melhores locais são aqui do antebraço, que pra gente às vezes é mais difícil, porque a gente tá só no visual. A gente usa para funcionar o conhecimento, né? Assim, a prática, é mais a mão mesmo, né? A prática e também a visualização, o tato para palpar a veia e vai. Então, como eles estão acostumados com a tecnologia, o uso da tecnologia do ultrassom, do outro jeito, fica muito difícil para eles, né? Enquanto para a gente isso é muito mais comum. Então, o técnico, ele tem muito domínio porque ele faz muita função. Não fui feliz na minha pergunta. O técnico faz muito, mas quando esse técnico acabou de se formar, é mais fácil ele aprender a punção do adulto do que da criança. Se ele tá sim. A mão. Com certeza. Isso para todos, tá? Até para o enfermeiro também. Primeiro, a gente sempre, vamos pensar que o mais fácil é do adulto. E aí depois você vai para os extremos de idade, né? Idoso e criança, que são os mais difíceis. E então a gente, aí no pé, quando a gente não conseguiu ou já encerrou todas as possibilidades do membro superior. Aí no membro inferior vocês usam MI ou MMII? Então, aí você pode ser que utilize dorso do pé, pode ser que use assim, pode ser que utilize, porque na verdade é no pezinho, né? Não é na perna, vamos pensar assim, é no pé. Então acaba, raramente você fala do nome da veia, né? Raramente a gente traz esse nome. Claro que o correto seria trazer o nome, né? Estou dizendo o que acontece na prática. Então, você fala no dorso do pé, funcionado no dorso do pé. Mas se a gente fosse pensar, pode ser que esteja escrito MIE, por exemplo, membro inferior esquerdo. Tá. E aí, esse membro, quando é no membro inferior, geralmente também o mesmo raciocínio. Pé, perna, coxa. Mas é difícil acontecer da perna e coxa. Difícil acontecer, mas é no pé mesmo. Isso. É um local difícil de acesso. Muito difícil. E a poplite aqui atrás do joelho? Também difícil também. Difícil. São casos, assim, que pode ser uma coisa especialíssima, assim, né? Ai, nossa, olha onde acharam um acesso. Existe isso. Então, às vezes você fala, meu Deus, quem que funcionou isso aqui? Às vezes o dedo, assim, ó, tem uma função aqui, que a gente nem deveria fazer na digital, mas pela necessidade, como eu disse, uma condição, né, difícil, aí você vê, você fala, gente, quem pegou aqui, né? Aí foi o fulano, fala, meu Deus, né? Porque achou aquilo, acessou a veia, né? É uma situação... Para que é? Exatamente, é uma situação que você fala, é o que temos, né? Mas claro que nunca vai ser prioridade, porque a nossa ideia é que seja mais calibrosa, né? A veia não seja uma veia como essa aqui, né? Que estou dizendo da digital, mas... enfim, mas a gente passa por situações como essa, né? E acho que uma coisa legal que eu queria falar também é da artéria, que a gente funciona a artéria, inclusive eu falar assim, qual que você gosta mais? Eu gosto mais de funcionar a artéria. Mas eu acho que é porque também a gente pratica mais a artéria. Como na nossa realidade nós temos muitos técnicos fazendo a punção venosa, pensando na UTI, quando necessita fazer uma punção venosa, o técnico vai e faz, você consegue delegar isso, né? Enquanto a punção arterial é do enfermeiro, privativo do enfermeiro. Então, eu tinha que ir e puncionar, né, meus pacientes. E numa UTI, praticamente todos os pacientes precisam que faça uma coleta arterial, porque é de gasometria arterial.
para analisar gases, metabolismo, pH, equilíbrio ácido-básico. Então, a gente faz esse tipo de punção, né? E precisa ser na artéria, precisa ser do sangue arterial. E aí, então, a gente acessa. E aí, o que a gente tem de opções? A gente vai na onde tem pulso. Então, onde tem pulso? Onde a gente sente pulso? Qual que é a nossa prioridade na hora de puncionar? A artéria radial. Porque ela também é mais fácil acesso, se a gente pensar aqui nesta região, que também fica mais fácil da gente funcionar, é onde a gente sente o pulso aqui, na linha do dedão, né? A artéria radial, e a gente sente muito bem, ela é mais fácil da gente conseguir acessar e coletar um sangue daqui, né? Então a gente usa essa. Mas a gente pode usar, de repente não deu para fazer nessa, dá para fazer na ulnar, a coleta, dá para fazer na braquial. Você pode fazer no pulso pedioso, né? Que na verdade é da artéria, como que é? Arco dorsal do pé, né? Aí que a gente fala que é o pulso pedioso, a gente funciona, mas é da artéria, dessa artéria do pé, né? Do arco dorsal. Então a gente tem essas situações, e aí você pode até chegar a funcionar uma femoral, mas assim, último caso, né? Então a gente começa sempre funcionando aqui. E aí eu vou trazer uma questão para isso. Estagiário, tá? Vamos lá. A carótida não. Carótida não. Não. Nunca. A gente... difícil. A não ser que seja uma coisa assim, muito, né, uma emergência, e a gente transpassa, né, ultrapassa aquilo que a gente tem de regra, né? Protocolos, enfim. Então vamos pensar assim, o estagiário vai lá, e isso já vi, tá? A gente vai fazer uma punção de artéria, beleza, vamos lá. Pega o garrote. Sabe o garrote, que é aquele que a gente faz torniquete para puncionar? E a gente faz isso para puncionar a veia, né? E aí, vamos pensar que o aluno vai lá e ele pega o garrote para puncionar a artéria, né? E aí, a hora que você aperta aqui, ou no caso aqui, se a gente fizer da mesma forma que é na veia, de 10 a 15 centímetros do local da punção, se eu fizer um garrote aqui, eu deixo, né, de sentir a artéria. E para eu puncionar, eu preciso do fluxo arterial. Então, você vê, é uma falta, é um pouco de tudo, né? Por que isso vem na cabeça? Pode ser um nervosismo? Pode. Mas pode ser a falta de compreensão do que é artéria, do que é veia, do caminho, do fluxo que ela faz, né? Enfim, e a finalidade do garrote também, né? Então, você acaba vendo uma situação dessa. Isso existe. Isso eu já vi, inclusive. E a técnica em si é só localizar a punção e fazer a punção com a agulha e pronto. Com a agulha e pronto. A única coisa que a gente muda ângulo, né? Porque aí, como a gente falou, a gente está acessando a artéria. E a artéria, ela é mais profunda. Então, enquanto a veia, né? A gente faz um ângulo, por exemplo, de 30 graus, 15 graus, depende de que catéter que eu estou utilizando, qual a finalidade, né? Se é só coletar um exame, se é manter, que você pode deixar ele bem fininho assim, né? Bem rente aqui a pele, né? Como 15 graus. Se você estiver pensando em artéria, né, eu vou ter, a quem diga 90 graus, né? Mas vamos lá, 45 a 90 graus para acessar a artéria. Então aí você não vai ser o mesmo catéter, né? Porque a gente não vai manter ele lá, mas seria o mesmo catéter da coleta de exame. Aí sim, ok, porque é aquele agulhado que a gente fala, que é só agulha, não vai retirar a agulha e ficar um catéter flexível, vai ficar só a agulha lá. Então, você punciona, coleta, normalmente já é com a seringa da gasometria, né? E retira, e aí um cuidado extremamente importante, porque você acessou uma artéria. Então, o risco de sangramento é muito grande. Então, aí a gente fala para ficar lá segurando com uma gaze, né? Pressiona bastante, no mínimo 2 minutos sem curiosidade. Sabe a curiosidade? Deixa eu ver se parou. Deixa eu ver se parou. Porque tem que pressionar para ver se consegue estancar esse sangue mais rápido, para não ter esse risco de sangramento, né? E quando vocês optam por fazer na artéria radial, na ulnar, você já explicou que é no caso de gasometria, mas qual a condição clínica que um paciente pode vir a precisar disso? Todos os pacientes de UTI praticamente, vamos pensar, mas que estão em ventilação mecânica, né? Então aí você acaba não tendo esse equilíbrio. Então a ideia é
que paciente que pode ter um desequilíbrio ácido básico, seja ele de gases, oxigênio, gás carbônico, seja ele metabólico, bicarbonato, por exemplo, e aí que pode estar tendo esse desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio, como um paciente entubado que tem isso, porque ele já está em ventilação mecânica e tudo mais, você pode precisar. Então, um paciente que tem essa situação, a gente coleta todos os dias. Todos os dias. Estão sendo coletados. Todos os dias. Eles estão sendo coletados. Então, isso é extremamente importante. A gente coleta muito. Enfermeiros de emergência e UTI, né, principalmente, que a gente tem pacientes mais graves, a gente vai precisar, sim, coletar a gasometria arterial, né? Tem gente que acaba coletando numa situação clínica, porque está investigando alguma patologia, algum desequilíbrio ácido básico, né? Uma condição respiratória, uma normalidade, uma patologia respiratória, enfim, ele pode ser necessário. Mas o que a gente vê mesmo na prática, dia a dia, são nessas situações de cuidados intensivos, né? Então, acho que isso também é legal. E os cuidados? Cuidados pós-operatórios, mas assim... em algum deles é mais comum formar trombo, um coágulo. Quais são que podem ser ocasionados por uma inadequada ou não? A técnica foi muito correta, mas o paciente reagiu de uma maneira que a gente não esperava. Sim, então ele pode ter espasmos vasculares, ele pode ter trombo, ele pode ter hematoma periarterial. Aí vamos pensar que são as três situações que acabam tendo mais gravidade, né? Então vamos pensar que o trombo mesmo é uma situação que gera mais complicação, né? A formação de um trombo. É mais comum do que o trombo arterial? Acho que sim, acho que costuma ser mais comum. O trombo arterial é mais perigoso, né, gente? A gente não pode esquecer que o trombo arterial, pelo próprio fluxo e pulso da artéria, por isso que a gente fala em pressão arterial, porque a gente só consegue aferir isso com artérias e não com veias, a gente acaba tendo sempre uma gravidade, uma preocupação maior quando o acidente é numa artéria do que numa veia. Isso também numa mesa cirúrgica, né? Então, acho que vocês sabem, eu sou dentista, eu só atendo criança, eu sou só odontopediatra, mas a gente acaba tendo que fazer bastante cirurgia. Claro que em menor complexidade de boca, perto de muitos adultos, mas acabo tendo. E aí a nossa grande preocupação é fugir de artéria. Porque fugir de veia a gente consegue ter um resultado tranquilo e não se desespera. Mas em artéria, dependendo do calibre artéria lesionada, a gente tem que correr contra o tempo. E ainda verdade. Desculpa. É que eu ia falar de um teste que a gente faz para assegurar de que as duas artérias estão funcionantes, vamos dizer assim. Então, a gente faz um teste que chama teste de Allen, em que a gente verifica, né, essa irrigação das mãos. Então, a gente oclui, a gente faz uma pressão em ambas as artérias, né? Então, a artéria radial e a ulnar. Eu mantenho essa pressão, né? Então, eu comprimo essa região e depois eu solto só a ulnar, para ver se a ulnar daria conta, né, de irrigar toda a região da minha mão, caso, na hora que eu estivesse fazendo essa punção, né, eu acabe comprometendo esse vaso. Então, aí a ulnar dando conta, beleza, eu fiz o teste de Allen e vi que, ok, eu fazer a coleta aqui. Então, esse cuidado, ele é feito também antes, né? Ou deveria ser feito antes de puncionar uma artéria. Para a gente realmente ter certeza que se ter um plano B ali, se der problema de um lado, a gente tem o outro. Que é o mais importante, a gente ter um plano B. A gente fica mais sossegado. E deixa eu pegar aqui a imagem, eu quero ver se eu acho aqui para a gente só lembrar os alunos dessa situação. Sim. Enquanto eu procuro aqui. Tá. Quer que eu vá falando da pressão? Isso. Porque eu acho que é legal, enquanto a Thelma vai procurando, que a gente fale também da artéria braquial, né, gente? Ela é uma artéria que a gente pode puncionar numa coleta de gasometria, por exemplo, também, né? Talvez como terceira opção, pensando em primeira, segunda, terceira, né? Claro que depende do paciente que vocês estão atendendo, mas a artéria braquial a gente usa muito para verificar a pressão arterial, né? Então a gente coloca o estetoscópio na artéria braquial.
E o que que a gente encontra? O que que eu vejo, né, muitas vezes? É a posição inadequada do estetoscópio para fazer por meio do técnico auscultatório. Então, a gente tem formas de avaliar a pressão arterial e uma delas é com a ausculta. Com o estetoscópio, então você põe o manguito, põe o esteto, faz insufla o manguito, né? E aí você vai conseguir auscultar aqui a artéria braquial. E muitas vezes na hora que eu falo para um estagiário, enfim, posicionar o esteto, ou então sentir, palpar a artéria braquial, ele começa a procurar em regiões mais distais. Então, ele não sabe aonde fica a artéria braquial. Porque se ele soubesse aonde fica, ele não ia ter essa dúvida. Então, às vezes, eles colocam lá e eles vêm me relatar que eles não estão auscultando nada. Eles não estão conseguindo, eles não sabem verificar a pressão e tarará. Mas é só uma questão de localizar corretamente aonde fica a artéria braquial, né? Então, isso é uma coisa que a gente usa. Porque a artéria braquial... Gente, lembrar que a malha de artérias e veia é igual uma marginal Tietê. É uma reta. Por onde ela vai passando, ela recebe um nome. É só isso, mais nada além disso, tá? E ela, por onde ela passa, ela recebe o seu devido nome, mas ela é uma retona só. E é o que eu tô querendo pegar aqui para mostrar para vocês, porque a gente tem as artérias dos membros superiores, e as artérias do membro superiores, aqui, não tô achando... Bom, enfim, depois eu devia ter deixado... Achei. Aqui, ó. Deixa eu só virar a imagem. Vocês aqui. Para dar uma lembrada. Então, aqui, eu tenho, logo na saída do coração, o tronco braquicefálico. Daqui vai vir a subclávia. A subclávia vai me trazer aqui. Era uma reta só, tá vendo? Uma reta só. Chegou na região do cotovelo, né? Ela vai se bifurcar, dando a radial e dando a ulnar. E é isso que a professora Maria Paula estava falando do teste. Porque se eu obstruo as duas, uma estiver obstruída, percebe que as duas conseguem formar esse arco, então ambos os lados vão receber irrigação. Porque suponha que essa região seja obstruída, o sangue daqui não vai chegar para cá, por esse caminho. Mas aí depois, chegando aqui, ele chega até aqui, ou ele pode voltar um pouco aqui. Que não é comum voltar, mas numa irrigação de emergência pode acontecer. Né? A gente tem um fluxo aí para cobrir. E o arco da mão, ó, o arco profundo e o superficial palmar, a gente tem o palmar e o dorsal, eles têm que se comunicar, tanto pela artéria radial quanto pela ulnar. E nessa região de cotovelo anterior é a braquial. Porque a braquial, gente, ela vem da subclávia por uma região profunda e ela só se torna um pouco mais superficial, que é por isso que vocês conseguem sentir o pulso e auscultar nessa região. Aqui, ó, nesse trajeto inteiro aqui vocês não conseguem. Assim como a radial e a ulnar. A gente não consegue sentir o pulso dela no trajeto completo. Por quê? Porque a natureza é muito sábia. Ela não ia deixar a artéria toda em trajeto superficial para evitar acidentes e muitas lesões. Então, alguns trechos das artérias são superficiais. No punho, na região de cotovelo, mas em outros todos elas são extremamente profundas. Tanto é que elas marcam nos ossos. Tem partes dos ossos, quando vocês estudam osso, vocês falam assim, Sara, pra que eu tenho que saber trochanter? Pra que eu tenho que saber suco da artéria radial? Se a gente pega o húmero, que é o osso do braço, vocês vão perceber que o húmero tem um fiozinho, um suco, que é o suco da artéria radial. Que a artéria marca o suco, o osso, ela deixa a sua cicatriz no osso. Perfeito. Muito bom, ficou ótima a imagem, deu para ver. Seria melhor se a gente conseguisse compartilhar aqui, mas não dá quando a gente está com convidados, então tudo certo. Muito bom. Então, assim, então a gente usa essa artéria. Então, vocês veem que a gente está falando aqui de punção arterial, só que ao mesmo tempo eu não faço só a punção arterial, eu também uso para outras coisas, como para contagem de pulso.
Então a gente faz contagem de pulso por meio do pulso radial, né? E aí eu conto durante 1 minuto e vejo quanto deu o meu pulso. Então essa é uma Na forma. contagem de pulso, deixa eu tirar uma dúvida. Vocês optam pela radial ou pela carótida? Radial. A carótida é sempre em último caso? Você tá querendo usar a carótida, né? É por dúvida mesmo. A gente não usa carótida, não é que a gente, se a gente imaginar, né, as ondulações, o pulso, ele começa no pulso apical, né? Então ele começa no coração, e do coração ele vai por meio das ondas, né, por ondulações, ele vai até a ponta do meu dedo. Então, se eu pensar que não tem nada neste caminho, vamos pensar assim, o que começa a bater lá no pulso apical, ele vai chegar na carótida, ele vai chegar na artéria radial, então, na verdade, vai ser o mesmo valor. Não interfere, eu espero que seja o mesmo valor, porque se tá tudo bem com o meu paciente, ele não vai ter nenhuma interferência neste caminho, e ele vai chegar com dessa mesma forma no final. Mas Então, a gente usa radial. Diga. você não conseguir aferir a radial, vamos supor, você não está sentindo o pulso radial. Você não tenta outras ou você Tenta. tenta? Aí você tenta a carótida. Tenta. A carótida. Eu A falo da carótida. Não, topografia próxima ao coração. E sim. pela pressão que a gente tem na carótida, pelo calibre, que é diferente do calibre que a gente tem na braquial. Mas Sim. isso é anatomia. Eu quero saber exatamente Sim. a prática. Olha, eu vou te dizer quando a gente usa carótida, numa situação de emergência. Tá. Então, por exemplo, um desmaio, o paciente perdeu, né, o nível de consciência, e aí ele cai. E aí você quer saber se trata-se de um desmaio ou se é uma parada cardiorrespiratória, né? Então, um acesso mais rápido, mais fácil, e principalmente mais fácil até de uma pessoa leiga, inclusive, conseguir palpar, seria a artéria carótida, né? Então, a gente fala 2 dedos aqui, da traqueia, e aí você sente aqui ela. Então, essa é uma situação em que nós temos como regra checar carótida, né? Tirando isso, a gente acaba usando outras. A gente tenta radial de um lado, tenta radial do outro, se não der, pode tentar ulnar. Nos bebês aí menores lactentes, né? Menor de 2 anos, a gente usa muito braquial, que a gente consegue perceber melhor, a gente tem uma palpação melhor. Então, a gente tem essas situações, mas contagem de pulso é essa na hora no pulso, né? Que a gente fala pulso no pulso, mas né, não que seja no pulso. Eu recebi essa pergunta recentemente, né? Professora, mas como que é pulso se eu estou verificando na artéria braquial, né? Eu falo é pulso, né? Porque tá pulsando, não que seja no pulso como punho, né? Acho que vem na É o que eles cabeça. fazem bastante. A região chama punho. Só que o pessoal chama essa articulação de pulso porque é onde sente o pulso da artéria. Então, o nome da articulação é punho. Aí, mas, tecnicamente, a gente usa pulso pelo pulsar das artérias. Perfeito. E Mas o pulso... o que eu pensava, no caso de SAMU, de desespero, de uma emergência, você vai para a carótida. Isso. Aí sim. Tão distante da traqueia. Não tá, é isso mesmo. E um pulso que a gente, inclusive, costuma avaliar, que é esse pulso apical, né? Ele tem uma região que é uma região que nós da enfermagem, né, da área da saúde em si, a gente usa muito, que é o 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular à esquerda, né? E todo mundo se assusta muito quando a gente fala esse nome, até se acostumar, né? Então, por quê? Porque essa é uma região importante, porque a gente tem lá, é o ápice do coração, né? E a gente tem lá o pulso apical. Se eu fosse acessar ele para fazer a contagem de pulso diretamente do coração, que é a nossa frequência cardíaca, né? Então eu faço tum-tá, 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 com o estetoscópio posicionado nesta região que eu acabei de falar, que é onde está o pulso apical. Então, ele está no tórax do paciente, só que como eu acesso, tem que saber contar costelas, então tem que ter uma ideia da anatomia, né? Uma ideia não, acho que é um conhecimento mesmo importante sobre essa anatomia das costelas, né? E aí você acha os espaços entre as costelas. Então, a gente fala entre os espaços intercostais, você acha o 5º. Na hora que você achar esse 5º, você lateraliza para que fique no meio da clavícula, né? Porque é hemiclavicular. E aí você faz essa ligação do 5º com o meio da clavícula e encontrou o ponto. Esse ponto
é onde eu faço a verificação da frequência cardíaca, que tem o pulso apical. É onde eu chamo, que é uma região que a gente fala ictus cordis, onde eu consigo visualizar e palpar o pulso apical. E aonde é um dos focos de ausculta, quando eu faço ausculta cardíaca, que se chama foco mitral. Então, essa localização ela é muito importante. E, Thelma, agora, para a gente dar risada um pouco. Não sei se a gente ri ou se a gente chora. Mas, às vezes, eu pego em provas e tudo mais, quando eu peço para me falar qual é essa região, né, eles escrevem, às vezes, quinto espaço intercostal na linha M clavicular, da letra M. Então, você vê que o que acontece? Não percebeu, não se atentou que o M é de M, H-E-M-I, de hemiparesia, hemiplegia, hemisfério norte, né? O M é metade, né? Hemisfério, Isso. metade. Exato. Então, a gente acaba se deparando com uma situação dessa, né? Que por isso... Vamos para isso, clínico. Se a gente fazer a conta... Primeiro, né, gente? Olha, lembra, tanto homem quanto mulher tem o mesmo número de costelas, pelo amor de Deus. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, inclusive minha filha, fez isso hoje. Mãe, tem o mesmo número de costela? Tem, pelo amor de... Se a mulher não tirar, né? Se a mulher não tirar para estética, que é o critério dela, porque antes tirar para estética do que ficar em depressão, vai ser feliz? Pelo amor de Deus... É o mesmo número. Nós temos 12 do lado direito e 12 do lado esquerdo. A gente contar a costela numa pessoa magra é uma situação. No esqueleto é uma situação. Perfeito. Qual é a técnica para a gente contar, para ensiná-los a fazer essa contagem numa minha, que é gordura, numa pessoa que tem mamas, obeso, mórbido. Como que a gente consegue fazer isso papum? Muito rápido. Tá. Papum é com a prática, talvez, né? Mas vamos lá, sua pergunta é excelente, né? É o que a gente tenta ensinar, que são esses macetezinhos, porque a teoria é bonita, mas a hora que você vai na prática, você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu conto aqui, né? Isso. Então, é assim, a gente tem, por exemplo, o externo, né? Então, a gente vai pelo externo. Então, vamos pensar que aqui é o osso externo, e próximo ao externo, normalmente essa parte é mais magra, ou não tem a mama que atrapalha. Então, se você fizer a contagem bem próxima do externo, depois você lateraliza para o hemiclavicular. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, segundo, terceiro, você vai descendo bem pertinho aqui do externo. E aí você consegue sentir melhor esse espaço. E aí você vai. Então, a gente tem alguns focos, né? A gente tem foco aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral na ausculta cardíaca. E o aórtico, pulmonar e o tricúspide, eles são paralelos ao externo mesmo. Então, um tá pro lado de cá, outro pro lado de cá, outro aqui. O único que você vai ter que vir para a lateral, que é no hemiclavicular, é esse foco mitral, que é essa região que a gente está falando do pulso apical. E aí você só vai para lá. Só que aí o que acontece? Você, mesmo fazendo tudo isso, você pode se deparar com mama. E aí a questão da mama, a gente muitas vezes fala para elevar a mama e posicionar abaixo da mama, para conseguir auscultar. E mesmo assim pode ser que tenha uma certa dificuldade, talvez tenha que movimentar um pouquinho esse esteto para achar o melhor ponto de ausculta, né? Então, mas é exatamente isso. Então vai pelo externo. Anatômicas, né? Uma coisa é a gente treinar nos bonecos, que vocês têm que... A gente tem a parte sintética, mas a gente depois ir para estágio. Só o estágio vai nos dar isso. E assim... Pulso, nem o cadáver vai poder dar. Então, assim, é a área que é uma das poucas coisas que a enfermagem não consegue fazer com o cadáver. O ser humano vai servir de cobaia. E eu falo assim, que os pacientes estão na nossa casa. Sempre falo isso. Então, a hora que eu ensino, eu dou aula, né, de exame físico, então, eu falo, gente, agora não é ficar esperando, né, me encontrar para treinar. Vai lá na casa de vocês, deve ter paciente, é adulto, é idoso, é criança. Vai lá e vai. A criança tem umas diferenças com relação ao exame, à localização. Mas, enfim, né, dá para ir lá e treinar. A maioria das coisas que a gente, inclusive, né, falou aqui, com exceção de catéteres e tal, mas dá para ir lá e treinar. Então, quando a gente tem a teoria, a gente tem que treinar com os pacientes que a gente tem em casa.
E depois você vai vendo outros casos, outros pacientes, né? Mas Aqueles agora na pandemia cursos, tá difícil. todos eles, né? Os alunos Tudo. próprios, se não tem, pede emprestado. Enfim, Exato. tudo hoje em dia se É. divide em 12 vezes. Na nossa época de formado, gente, para comprar um atlas de anatomia, que já era quase R$ 1.000, eles parcelavam em 3 vezes. Hoje tudo se divide em 12 no cartão. Né? Eu lembro o Uhum. sacrifício que era ter um livro, porque eram 3 parcelas e a primeira era à vista. Então, Sim. hoje, É. a condição de compra melhorou muito. É. Então, o estetoscópio, meio que você compre usado, novo, mas já não esperar o material vir para a gente poder treinar, né? Uhum. Sim. Ai, Ótimo, muito bom. passou Foi uma muito bom. hora. Não, passou muito rápido. E o que teve de mensagem que a gente não conseguiu nem interagir com eles foi muita coisa, gente. Obrigada. Foi muito legal vocês colocando aqui, enfim. Falando até, eu vi na hora que a Vivi também colocou que trabalha com a questão das contas médicas, né? E que isso é importante mesmo, da descrição. Pediram para você colocar o nome do livro, Eu vou ou postar mostrar o livro. no stories, gente. Então Livro posta que lá, eu vou postar, é um livro bem técnico, tá? Mas que todos os termos oficiais estão aqui. Então, se você for escrever um estão artigo aqui. científico, uma apostila, Uhum. se não quiser nos contratar como revisores, procura Uhum. aqui. Isso, exatamente. Excelente. É isso mesmo, gente. Mas acho que é isso. A maioria agradeceu também. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo, A de gente verdade. fez uma lista, a gente não, a professora Maria Paula fez uma lista enorme. Eu falei, é muito assunto. E aí eu falei, vai dar umas 5 lives. Ela não vai. Eu É. falei, vai. E dito e feito, pode esperar que a gente vai tentar fazer aqui com vocês vários outros temas, inclusive, Verdade. se vocês quiserem. Ai, que linda, Lu. Se vocês quiserem ou sugerir algum tema, né, Mago? Pode mandar aí. Sim, a gente abre caixinha de perguntas, interajam com a gente vai fazendo o que der. Teve bastante gente hoje participando, né? Junto na live. Foi Mas o muito que bom. mais quer mostrar, gente, é assim, por favor, não descreditem a anatomia na prática clínica de vocês. A matéria básica, nessa época de pandemia, que eu falei para todo mundo que está com aula comigo, o que está fazendo a diferença dos profissionais no tratamento é o conhecimento do básico. Nós estamos com uma doença nova, nós estamos com tudo desconhecido. E quem está sendo suportado, não achem que são os tratamentos. É quem conhece anatomia, fisiologia e patologia. Quem tem a plena noção do funcionamento pulmonar, da anatomia do pulmão. Vocês acham que veio a questão da pronação no Covid? Por quê? Porque algum anjo da anatomia lembrou da irrigação do pulmão e lembrou que no decúbito, com as costas deitadas, né? Decúbito dorsal, a gente tem uma pressurização maior sobre as artérias que vão chegar no pulmão. Então, tudo isso é anatomia. A gente usava já, a gente usa a pronação, né? Já usava antes, mas não usava com frequência e de repente no Covid virou, né? Todo mundo usando e viram os benefícios de utilizar essa técnica, né? Essa posição. Então, muito legal. Então, muitas questões Sim. técnicas que a gente usa Uhum. é da anatomia, da fisiologia. E a professora Maria Exatamente. sempre foi muito responsável, muito científica, corrobora com isso. Porque às vezes a gente vai falar com o enfermeiro e fala, Sim. isso não precisa, isso não precisa. Não, gente, o básico Precisa. precisam. Né? Assim, é claro que Precisa. tem coisa que no dia a dia de vocês não vão lembrar, às vezes, por exemplo, eu sempre falo, a anatomia do olho, acho que eu dei uma aula na residência oftálmica faz muitos anos. Uhum. E então, é claro, se o senhor me perguntar alguma coisa de olho para mim, papum, tem coisa que eu não vou lembrar, e muita coisa a professora Maria Paula também. Sim, Mas a gente tem que ter exato. opção aonde perguntar. E não, Uhum. não usem mentores. Hoje em dia, a internet ela trouxe para a gente uma possibilidade de uma profissão chamada mentoria. O que é mentoria? É você ter um profissional mais velho, já calejado, que vai te orientar. Por quê? É claro que isso existe um custo e cada mentor cobra um valor, tal. Mas é importante vocês terem isso, eu vou te explicar por quê.
Porque é muito feio a gente pegar grupo e um colocar lá, ai, vou ter que fazer uma punção agora. No meu caso, não, que eu sou dentista. Olha, alguém sabe me dar o diagnóstico do que está na boca do paciente? Isso te dá. Vai não te gerar uma credibilidade nem respeito longo na carreira. E uma carreira, ela só é longa com credibilidade, estudo e respeito. E eu sei que no começo a gente não tem isso, né? A gente não tem prática, a gente tem vergonha de perguntar. Então aproveitem, descubram quem são os mentores que você quer ter na sua vida. Claro que no começo isso existe um custo, isso é um investimento, mas é o melhor investimento que vocês podem fazer em si. E geralmente quem é da sua área, pai médico, pode? Pode, mas de repente seu pai ele é médico de ultrassonografista e você é enfermeiro de UTI. Então muitas vezes não é a área dele, né? Então tenha sempre um mentor, alguém que você possa ligar e te tirar dúvidas e te orientar. E que seja uma referência, né? Porque hoje a gente está com muitas referências na internet, mas nem sempre as referências são boas, né? Nem sempre aquilo que tá sendo colocado e tudo mais, elas são boas. Então, vocês precisam aprender, né, a discernir quem são as pessoas que vocês querem. Vocês podem escolher, mas saibam discernir conhecimento, a experiência, a ciência, a pesquisa, o que realmente vocês olham e acham que é um profissional que você quer se espelhar, né? Tem mais isso também. Porque a gente não vai, na nossa área tem pessoas que você olha e fala não, né? Não gosto muito dessa posição. E tem uma questão muito de marketing hoje, gente. Cuidado, né? A gente tem Maria Paula, a gente precisa levar para os nossos alunos estar onde eles estão, que no caso são as redes sociais, mas com a verdade, com pessoas que estudam, e não com pessoas que estão ali com 300 mil seguidores, nada contra, mas muitas das vezes só são marketing. É igual o Coelho da Páscoa. O Coelho da Páscoa não bota ovo, mas ele que leva fama. Tá? Quantos reposts as pessoas não fazem sem ética de dizer a origem, né? Dar o crédito para a postagem. Então, tomem cuidado com isso, façam as escolhas, tendo dúvida, pergunte para quem vocês sabem, porque os professores catedráticos estão agora chegando nas redes sociais. A gente é velho, a gente demorou para aceitar as redes sociais, agora a gente não pode mais negar. Porque vocês estão aqui. Porque estão precisando. E sabe, gente, que vocês estão precisando, às vezes é do básico. Porque a gente sente a falta do básico. Eu estou há 10 anos, acho que a Thelma, mais do que 10 anos na graduação, em contato com muitos alunos, e a gente vê o que falta. E falta, às vezes, é bonito de ver as coisas, é bonito de você ver as pessoas falando, por exemplo, do ECMO. Não que não seja importante, né? Mas você quer saber de ECMO se você não sabe onde fica o pulso apical? É sério isso? Então, assim, a gente precisa parar e falar o que eu preciso, não o que é bonito, o que eu preciso. O que precisa me responder, né? O que tem ali, né, naquela pessoa que me esclarece? Porque pessoas falando de conteúdo tem o tempo inteiro, mas o que transforma? O que você fez agora que vocês vão sair da live? Que tem um monte de gente aqui. O que vocês levaram daqui? Se vocês não levaram nada, se só foi bonito, na verdade não foi uma disseminação de conhecimento. Né? Agora, se vocês levaram alguma coisa daqui, vocês aprenderam alguma coisa, aí sim vocês têm que olhar de uma forma diferente. Falar, eu preciso disso, mesmo que seja básico. Exatamente. Gente, a gente vai... Mas é isso. Vamos estar com vocês, porque a gente precisa estar onde vocês estão. Porque é muita parafernália nessa internet... E a gente tem que trazer a verdade, a ciência e o conhecimento. E tem coisa boa, né? Tem coisa boa. A gente também está aqui. E vamos lá, focar nas coisas boas, aproveitar essa tecnologia para divulgar conhecimento, conversar, se encontrar, e é isso mesmo. Bom, ó, beijo. A gente vai... Um beijo, Thelma. Foi ótimo. Foi ótimo. Beijo. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Vou deixar gravado, pode deixar. Beijo.